A matemática adora encontrar padrões e ela está presente em várias situações cotidianas, inclusive no trabalho de um padeiro. Ficou curioso? Então viaja comigo. Um padeiro fabrica 40 pães por hora. Considerando esta informação, complete o quadro a seguir, este daqui. Eu peço para você mostrar as contas passo a passo para não fazer o cálculo direto. Quando você faz o cálculo direto, você não consegue notar um padrão que tem escondidinho. Para você entender matemática, você tem que entender o padrão que tem nas coisas. Portanto, faça aqui o passo a passo. Vamos lá então. O que foi dado? Foi dado esta coluna aqui, que é o tempo t medido em horas, e eu quero completar esta outra coluna com o número de pães n. Muito bem, a primeira parte aqui é imediato. Em 1 hora, quantos pães ele vai fazer? 40. Isso foi dado no enunciado, né? Que o cara fabrica 40 pães por hora, ou em outros termos, numa hora, 40 pães. Então vamos completar aqui. Deixe-me pegar a minha caneta. Vamos completar aqui então. É imediato que eu tenho aqui então 40. Caso você queira uma conta para mostrar o passo a passo, basta você pegar o 40 e multiplicar por 1. Tudo bem. Agora, se em 1 hora ele fabrica 40 pães, em 2 horas ele vai fabricar o dobro disso, ou seja, 40 vezes 2, o que é numericamente igual a 80 pães. Se em 1 hora ele fabrica 40 pães, em 3 horas vai ser o triplo disso, ou seja, 40 vezes 3, que é igual a 120. Mano, agora eu quero que você repare uma coisa bonita em matemática. São os padrões que estão ali escondidinhos. Viaja comigo. Reparem. Notem que sempre se repete aqui, ó, que número... Opa, desapareceu aqui a minha caneta. Sempre se repete aqui, ó, o número 40. Além disso, o número que multiplica o 40, ele varia. Ele é variável. Mas ele é exatamente igual a estes números aqui, ó, aos números desta outra coluna. Perceba, quando você tem aqui o número 1, aqui você vai ter o número 1. Quando você tem o número 2, aqui o 2. Quando aqui o 3, aqui o 3. Portanto, há um padrão. Você sempre tem o 40 multiplicado pelo tempo. Então, no momento em que você tiver um t aqui, ó, o número de pães n será igual a 40 vezes o que, mano? Completa para mim aí, 40 vezes t. Este é o padrão que está ali escondidinho. Se você tivesse colocado apenas os resultados direto aqui, ó, talvez você não conseguisse perceber este padrão aqui, ó. Vamos lá. Determine a fórmula, que em matemática a gente também chama de lei, que representa o número de pães n em função do tempo t. Ou seja, eu quero uma fórmula que tenha n e t. A fórmula é essa daqui, ó, n é igual a 40t. Você pode escrever desse jeito, ou há um outro jeito muito bonito de fazer, que é esse aqui, ó, nt é igual a 40t. Os dois jeitos são equivalentes, tá? Às vezes é mais interessante eu escrever de um jeito, às vezes é mais interessante do outro. Este aqui tem a vantagem de ser mais econômico, mais rápido de escrever, mas esse aqui me traz uma outra vantagem, que é, está explícito aqui, ó, que o n depende do quê? Do t, que o número de pães está em função do tempo que eu disponho. O número de pães que eu vou produzir depende do tempo. Portanto, aqui é mais rápido de escrever, mas aqui deixa explícito que o n está em função do tempo. Aliás, observe que nós temos a variável t e a variável n. O tempo varia independente, naturalmente, da variação do n.
Então a gente diz que o tempo é a variável independente. E o número de pães, ele depende, o número de pães que eu sou capaz de produzir, que o padeiro, aliás, é capaz de produzir, ele depende do tempo que eu disponho. Então, essa aqui, ó, é a variável dependente e esta é a independente. Veja que nesta notação aqui, ó, o que está entre parênteses é a variável independente. Sempre o que está entre parênteses é a variável independente. Tranquilo? Próxima questão. Determine a quantidade de pães quando o tempo é de 3 horas e 30 minutos. Bom, rapaziada, veja que essa fórmula, ou essa, né, que são equivalentes, elas foram deduzidas para o tempo em horas. Porém, aqui está em minutos, ó. Bom, você sabe que 30 minutos é igual a meia hora, então 3 horas e 30 minutos, no fundo, em horas, é a mesma coisa que 3,5 horas. Então, a questão ela é assim, ó. Vou fazer uma representação aqui no diagrama. A questão ela é assim, ó. Nós estamos trabalhando com o T e o N, tempo e número de pães. Quando o T for igual a 3,5, quanto que vai ser o N? Esta é a pergunta. Nós temos vários jeitos de fazer. Um deles é assim, ó. É só você pegar a fórmula. Pode ser esta fórmula ou essa, tanto faz, tá? Só você pegar qualquer uma das fórmulas e você vai trocar o T por quanto, mano? Responde aí, por 3,5. Então, ficamos com N 3,5 é igual a 40 vezes 3,5, que implica em N 3,5 ser igual a 140 pães. Conclusão. O número de pães, quando o tempo for de 3 horas e meia, é igual a 120. Tranquilo? Show! Poderia simplesmente usar essa fórmula ao invés dessa, daria a mesma coisa. Agora, a próxima questão é o seguinte. Determine o tempo. Então, a pergunta agora é o T, sabendo que o número de pães, que é o N, é 1.200. Notem que essa questão ela tem uma diferença em relação ao item anterior. No item anterior, foi dado o T e pediu o N. Agora é o contrário. Foi dado o N, e eu quero saber o quê? Eu quero saber o T. Então você vai pegar agora a fórmula, pode ser essa ou essa, tanto faz. Vou escolher agora a primeira. Pegue a fórmula e faça o seguinte. Opa. Aqui está a fórmula e troco o N por 1.200. Aí você vai dividir aqui, né? Vai ficar T é igual a 1.200 dividido por 40, simplifica o zero. 120 dividido por 4 dá 30. 30 horas. Conclusão. Para ser produzidos 1.200 pães, eu preciso de 30 horas. Tranquilo? Bom, você poderia ter feito o item C e o D de um jeito um pouquinho diferente. O item C, você poderia ter feito assim, ó. Em 3 horas, o sujeito produz 120 pães. Só que eu quero em 3 horas e meia. Na tabela aqui eu não tenho meia, né? Mas eu tenho 1 hora. 1 hora eu produzo 40 pães. Então, em meia hora, eu vou produzir a metade disso, ou seja, 20 pães. Então, você pega o que foi produzido em meia hora com o que foi produzido em 3 horas, faz uma soma, chega em 140, que equivale àquilo que foi produzido em 3 horas e meia. Bom, essa é uma outra maneira de fazer o C. O D você poderia direto pegar o 1.200 e dividir direto por 40, o que vai dar 30. Poderia ter feito direto, pulando essas etapas aqui, ó. No fundo é o que eu fiz aqui, né? Só que sem esse passo a passo que está aqui, ó. Fechou? Valeu, mano. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.